Que alegria podermos dedicar esses momentos à adoração, colocar o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos diante do Senhor. Hoje é uma quarta-feira especial, estamos aqui com o pastor Jairo, creio que bem conhecido da maioria, e ele atualmente é líder de jovens da Associação Sul Paranaense. Ele vai compartilhar a palavra conosco nesta noite. Porém, antes, eu queria convidar a igreja, aqueles que puderem, a dobrar os seus joelhos mais uma vez diante de Deus para elevarmos uma prece a Ele. Bondoso Deus, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade que temos de estar Te adorando, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Podemos estar na Tua casa, podemos estar usufruindo dessa atmosfera celestial e pedimos, ó Pai, a companhia do Teu Santo Espírito, a Tua direção, a companhia dos Teus santos anjos, para que todo louvor, toda honra, toda glória seja dada somente a Ti. Agradecemos, ó Pai, pelos dízimos e ofertas e rogamos que ela seja abençoada e alcance os objetivos de pregação da Tua palavra. Também, mais uma vez, colocamos diante de Ti o nosso coração, os nossos anseios, aquilo que também agradecemos diante de Ti, reconhecemos o Teu poder e pedimos que também esteja de maneira especial com o pastor Jairo, ao ele compartilhar a Tua palavra nesta noite, que possamos ser alimentados por Ti e que essa palavra possa fazer diferença em nossa vida, que em nosso coração também esteja implantado o desejo de compartilhar com os nossos semelhantes. Nos dê a Tua paz, nos dê o Teu perdão e especialmente esteja conosco, nos motivando para a Tua salvação. É o que pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Família querida, boa noite. Para você, mulher, que está aqui na igreja ou nos acompanhando de qualquer lugar, parabéns. Eu vi muitas flores durante o dia, muitas homenagens, muitas postagens. E eu tenho tido o privilégio de conviver com mulheres guerreiras, inteligentes, alegres, espirituais, né? E aqui eu gostaria de aproveitar essa introdução para mandar um beijo para minha mãe, que está lá em Pernambuco, Dona Cris, para minha esposa que acompanha de casa, Sabrina, a minha pequena Sofia, que deve estar acordada ainda, talvez indo para a cama daqui a pouquinho, e para minha sogra, Sônia, também, que está lá em Joinville. Que vocês todas, né, elas e vocês, se sintam abraçadas nesse dia, e você que está acompanhando a gente aqui na internet, que Deus te abençoe muito, que as bênçãos do céu estejam sobre cada uma de vocês, tá bom? É um prazer estar com vocês nessa noite, culto de quarta-feira. Como o Christian falou no início, é um momento especial, é um clima diferente, onde a gente tem a oportunidade de compartilhar um pouco da vida e quem sabe ouvir um pouco daquilo que Deus tem feito também. Eu estava pensando no que compartilhar com você nessa noite, e eu resolvi compartilhar algo que está no meu coração já há algum tempo. Não é algo novo, mas tem se intensificado ultimamente, e tem sido objeto de orações particulares. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite então. Para isso eu peço que você pegue a sua Bíblia comigo e a abra no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 3. Você que está em casa pode também abrir a Bíblia conosco, Atos, capítulo 3. E se por acaso você tem algum pedido de oração, se você tem alguma questão a colocar e se sentir à vontade para isso, você pode colocar nos comentários. A Igreja Central tem um ministério de intercessão muito atuante. Nós acreditamos no poder da oração. Você pode escrever o seu pedido, o seu agradecimento, e isso está sendo registrado, acompanhado, e nós vamos colocar tudo isso na presença do Senhor também, tá bom?
Atos capítulo 3. Leia comigo a partir do verso 1. A palavra diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Esse texto é muito conhecido e a gente poderia extrair daqui vários pontos interessantes, mas eu gostaria de me deter em apenas um. E eu não sei se você já parou para pensar nisso. Como é que Pedro sabia o que fazer? Como é que Pedro tinha certeza de que ia dar certo? É muita coragem, sim ou não? Você vê uma pessoa pedindo esmola e você dá algo totalmente diferente, muito além da expectativa desse alguém, e algo que de fato ele precisava. Eu fiquei pensando nisso quando, recentemente, durante a missão Caleb, tive a oportunidade de fazer uma ação com um grupo de Calebes do distrito do Maria Antonieta, onde o pastor André já foi pastor por um tempinho, e onde o pastor David hoje é pastor ali. E a ação era a seguinte: vamos visitar uma menininha lá no Hospital Pequeno Príncipe, né? Para quem não é de Curitiba, o Hospital Pequeno Príncipe é um hospital especializado em atendimento de criança, né? Um hospital pediátrico, bem conhecido aqui no estado, inclusive. E essa menininha, o pastor David mencionou, olha, ela está com câncer, ela tem 5 anos de idade, 6 anos de idade, bem pequena. E a gente vai fazer uma serenata para ela. Aí eu cheguei na sexta-feira à noite, ali na esquina do Pequeno Príncipe, muito movimentado, era 7h30 da noite. E aí, quando eu olhei para aquele grupo de uns 30, 40, e olhei para a altura do quarto andar, eu pensei assim: a gente vai ter que cantar muito forte aqui, porque senão ela não vai ouvir nada. E a gente começou a ensaiar aquela música: não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Conhece? Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Aí a gente ensaiando ali com os 2 violões na esquina, de repente chega um moço e fica muito emocionado perto da gente. O pastor David falou assim: olha, é o pai. Aí eu cheguei perto do Peterson e comecei a conversar com ele. Desde então a gente tem trocado mensagem toda semana. E ontem eu consegui compartilhar uma mensagem com ele, dizendo: olha, a gente está orando pela Lavínia. E ele contando a história de que no ano passado ela percebeu uma dorzinha assim na perna, fizeram exames, descobriram um câncer, infelizmente um câncer agressivo, que foi subindo pelos ossos da coxa e perto da bacia os médicos disseram assim: olha, o tratamento não está funcionando, vocês têm que decidir. Nós recomendamos a amputação. E não tinha outro jeito, amputaram a perna da Lavínia. Mas ela, muito bem-humorada, como quase todas as crianças são, agora o sonho dela é ter uma perna de robô. Perna de robô. E ele me contou tudo isso e tal. E eu com o coração apertado, eu que sou pai de 2 pequenos, né? E eu sei que tem pais aqui também, mães. E aí a gente foi andando assim, na direção da janela. E aí cantamos, fazendo aquela homenagem. E lá de cima ela acenava. Não dava para a gente enxergar muito bem. Mas eu vou confessar para vocês a minha vontade. Sabe o que era a minha vontade naquela hora? Na minha carteira tem um cartãozinho chamado credencial ministerial.
Ultimamente os pastores não têm muita moral em alguns lugares, né? Mas tem 2 lugares que funcionam muito bem: presídio e hospital. Se chega o pastor com uma credencial no presídio, as portas se abrem. Vai lá, pastor, abençoa aquela pessoa lá. Em hospital, às vezes a gente consegue ter acesso em horários alternativos, pela função que a gente tem. A minha vontade, irmãos, era pegar aquela credencial, chegar lá na recepção e falar assim: eu quero ir no apartamento da Lavínia. Chegar no apartamento dela, a mãe estava ali, a minha vontade era dizer assim: menina, em nome de Jesus, fique curada. Mas eu não fiz isso, fiquei lá embaixo, cantando e abraçando o pai e tentando confortá-lo e dar um pouco de esperança. Por que a gente não tem coragem de fazer algo assim, né? Talvez porque a gente não tenha certeza de que vai dar certo, né? Porque se a gente tivesse certeza, será que a gente não faria? Você acha que eu não iria lá se eu tivesse certeza de que a menina seria curada? Lógico que eu iria. Mas eu não fui. Por quê? Falta poder. Por isso o título dessa mensagem é O Poder que Falta. Isso tem ocupado minha mente, minhas reflexões e é motivo das minhas orações. Porque o tempo vai passando e parece que muita coisa não muda. Outro dia uma pessoa falou assim: pastor, achei que a Covid era o fim de tudo. Achava que era agora que as coisas iriam acontecer de fato. E aí a Covid passou, a pandemia, quer dizer, a Covid ainda está por aí, né? Mas a pandemia acabou e parece que a nossa vida foi tomando o mesmo ritmo. Uma coisinha ou outra mudou, mas parece que na igreja as coisas continuam como estavam. Houve aquele avivamento, aquela busca pelas profecias, pelos sinais, por entender aquilo que a Bíblia já falou a respeito da vinda de Cristo, e até uma busca espiritual mais intensa. Mas 23 chegou e a impressão que eu tenho é que a gente está meio que voltando ao ritmo de sempre. Eu estou equivocado? Bom, para responder essa pergunta, né, que emerge do texto, como Pedro sabia o que falar? Eu gostaria de lembrar com você um pouco do processo pelo qual Pedro passou. Quem sabe isso nos faça entender porque ele tinha certeza. Então abra a Bíblia comigo um pouquinho antes ali, no livro de Lucas. Volte um pouquinho, livro de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versos desse capítulo. E aqui eu gostaria de destacar algumas características de Pedro. Pelo menos 4 delas que estão bem claramente apresentadas aqui. Depois a gente vai explorar uma outra característica dele. Mas aqui em Lucas capítulo 5 diz o seguinte, a palavra de Deus, verso 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aqui é o primeiro momento no relato de Lucas onde Jesus se encontra com Pedro. E é interessante, Jesus ele está pregando às multidões, mas parece que o povo estava espremendo Jesus perto da água. Aí Jesus olha para o lado, vê 2 barcos, e percebe que tinha um grupo de pescadores lavando as redes.
A primeira característica de Pedro é que Pedro era uma pessoa ativa. Pedro era trabalhador, era uma pessoa dedicada à sua profissão. Ele fazia da melhor maneira, ele era bom naquilo. Tanto é que ele tinha 2 sócios, eles tinham crescido naquele desempenho, daquela atividade. É interessante que quando Deus vai chamar alguém, no Antigo Testamento especialmente, onde isso é muito comum, chamar alguém para uma atividade especial, normalmente essa pessoa está ocupada. Por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 3, quando Deus vai chamar Moisés para ser o libertador, Moisés ele está apacentando as ovelhas do seu sogro, né? Ali junto de Horebe, no Monte Horebe, onde Deus se apresenta. Moisés ele estava na atividade. Mais adiante, em Juízes 6, verso 11, quando os midianitas oprimiam o povo de Israel, Deus ele olha para um homem malhando trigo num lagar, chamado Gideão, e fala assim: Gideão, você vai ser o meu líder. Davi, interessante, porque quando Samuel chega na casa do seu pai, o seu pai traz todo mundo, aparentemente, mas nenhum deles era o escolhido de Deus. E aí Samuel pergunta: mas são todos estes aqui? Porque Deus me mandou para a tua casa, não tem mais ninguém? Ah, tem um que está cuidando das ovelhas, é o meu caçula, é Davi. E nós sabemos que ele foi escolhido rei de Israel. Eliseu, irmãos, quando ele foi chamado para um ministério profético por Elias, recebendo o manto de Elias, ele estava arando a terra, trabalhando a terra com as juntas de bois dos seus pais. Então, quando Deus aparece aqui para Pedro, junto ao mar, Pedro e os demais, eles estavam trabalhando, estavam limpando as redes, quando Jesus fala assim: olha, eu preciso desse barco aqui. E aí vem uma segunda característica de Pedro, porque Pedro era uma pessoa que estava disponível, não apenas ele estava disponível, mas aquilo que ele possuía estava disponível para a causa de Cristo. O que ele tinha naquele momento era um barco, é do barco que Jesus precisa, então está aqui. E a impressão que dá é que Jesus ele toma liberdade, ele não era íntimo de Pedro, mas ele meio que, quase que entra antes de pedir autorização, você percebeu pelo texto? E entrando em um dos barcos, não era de Cristo, ele entra e ainda pede assim: olha, empurra um pouquinho assim para trás o barco, para que o pessoal possa me ouvir melhor. Em nenhum momento você vê que Pedro questionando, né, achando ruim, pelo contrário, Pedro ele é solícito, ele tem essa disponibilidade. Que bonito isso. Uma outra coisa que me chama a atenção é o momento em que, depois de pregar, Jesus olha para o barco e vê o barco e as redes vazios. E aí Jesus fala assim: ei, a pescaria foi ruim, né? Voltem, por favor, e joguem a rede do outro lado. Gente, essa era a especialidade de Pedro. Aquele era um rabino dando uma ordem para um especialista fazer algo diferente do que ele havia tentado a noite toda. Já era dia claro, os peixes iriam ver a rede. Pedro sabia disso. E ele até questiona, ele fala assim: Senhor, deu errado, mas sob a tua palavra eu faço. Pedro era obediente. Obediente. Eu trabalho com jovens e eu percebo essa dificuldade de boa parte da galera com quem eu trabalho, sabe? Obedecer sem questionar muito, sem querer muita explicação. Não, o Senhor está mandando, eu vou fazer. Eu não estou entendendo, mas está claro, vou fazer. Ninguém está fazendo igual, não, mas o Senhor falou, vou fazer, pronto. Não são todos que têm esse comportamento, isso me chama muita atenção. Pedro era obediente. Uma outra questão é a sua humildade, que já estava evidente nesses episódios que eu mencionei para você. Mas o momento que chama a atenção é aqui no verso 8, quando Pedro ele se joga aos pés de Cristo e fala assim: Senhor, retira-te de mim. Não que Pedro não quisesse estar perto de Cristo, mas diante da santidade, do poder de Jesus, meio que reconhecendo quem Jesus poderia ser, ele pensa assim: eu não mereço estar na mesma mesa dele. Ele é outro nível. Afasta-te de mim, eu não sou digno de estar perto de ti. Mas Jesus tinha um chamado para Pedro. E no final do relato diz que
arrastando eles os barcos pela praia, deixando tudo, o seguiram. E a partir desse momento, queridos, vem uma outra característica de Pedro que talvez seja a mais conhecida. Porque Pedro é um protagonista no Novo Testamento. Pedro, ele está em todos os momentos especiais ali. Ora ele está falando alguma coisa, ora ele está fazendo outra. Pedro, ele sempre está na cena dos grandes acontecimentos em que Jesus é citado. Isso indica de que Pedro, ele sempre andava perto de Jesus. Ele sempre estava colado com Jesus, ele era íntimo de Jesus. E você sabe que dos 12 que Jesus escolhe, 3 eram mais próximos. Pedro fazia parte do grupo, do pequeno grupo de Cristo, mais íntimo, mais chegado. Então Pedro, ele viajava com Jesus, almoçava com Jesus, conversava com Jesus, assessorava Jesus. Tudo que era necessário, que envolvia Jesus, alguma demanda, era Pedro que estava lá. Pedro está perto de Cristo o tempo todo. E é por isso que ele protagoniza muito do que acontece nos evangelhos. Mas você sabe que nem só de altos viveu o tal do Pedro. E se eu perguntasse você sobre os seus pontos baixos, quais episódios viriam à tua cabeça, à tua mente? Na minha vem uma seguinte situação, porque eles estavam em Cesareia de Filipe. Aí Jesus pergunta para os discípulos: quem o pessoal está dizendo que eu sou? Alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és o João Batista. Aí Jesus vira para os 12 e pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, sempre ele, né? De bate pronto fala assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus elogia e fala assim: olha, não foi a carne que te revelou, Pedro, mas foi o meu Deus que te revelou. Eu te digo que tu és Pedro, no original grego, Petros, pedra pequena, pedregulho, lasca de pedra. Tu és Petros, e sobre esta pedra, no grego Petra, rocha, alicerce, fundamento, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está falando dele, e Pedro entendeu muito bem o recado, porque lá na frente, na sua epístola, Pedro vai identificar Jesus como sendo a pedra de esquina, e no livro de Atos também. Pedro entendeu o recado, embora o mundo cristão hoje faça muita confusão com o entendimento desse verso. Jesus, ele fala assim: você é importante na minha edificação, mas não se esqueça que você é pequeno, você é um pedregulho, e sobre o alicerce que sou eu, essa igreja será edificada, irá prevalecer. Depois desse momento lindo, mais adiante, Jesus vai falar para Pedro uma coisa totalmente diferente. Vai dizer assim: arreda-te o quê? Satanás, porque és para mim pedra de tropeço. Isso ele fala depois de algo que Pedro disse, para dissuadir Cristo de cumprir o seu propósito, a sua missão. Então esse é um ponto baixo. Ele estava lá no topo, daqui a pouco escorrega. E talvez o maior dos escorregões de Pedro a gente encontre no momento em que ele vai negar Jesus, não é verdade? Eu acho que muitos de vocês pensaram nisso aqui. Então vá comigo até o capítulo 22, rapidinho, de Lucas. Avance um pouquinho. Lucas capítulo 22. E aqui o contexto é esse que a gente está conversando aqui, né? Porque Jesus, ele vai ter um diálogo com os discípulos, e no meio desse diálogo, Pedro, ele é citado de uma maneira assim meio forte, meio pesada, porque Jesus vai falar para Pedro, olha assim: olha, Pedro, Satanás pediu vocês para vos peneirar como trigo, eu porém roguei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça, edifique os seus irmãos. E aí depois, mais adiante na conversa, quando Jesus deixa claro o que iria acontecer, Pedro diz assim: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. E aí Jesus fala: ainda nessa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. Pedro, ele não gosta disso, e ele contesta essa informação. Mas Jesus, ele faz o que aqui? Ele cria um sinal, um código entre ele, Pedro, e os discípulos que ouviram a história. Assim, olha, o galo vai cantar. E aí, irmãos, Lucas 22, verso 54. Depois que Jesus é preso, a Bíblia diz o seguinte: então, prendendo-o,
o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia o quê? Pedro seguia Pense na narrativa. Imagine que essa frase não estivesse aqui. A gente leria assim, ó: então prendendo-o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou o lugar entre eles. E aí a narrativa seguiria. A impressão que dá é que não faria muita falta, não é verdade? Se a gente tirasse isso aqui. Mas, querido, se está aqui, é porque há um recado importante. Até então, Pedro é alguém que acompanha Jesus de perto. Aqui é o primeiro momento em que a Bíblia deixa claro de que Pedro, ele se afasta um pouco. Pedro seguia de longe. E é porque Pedro seguia de longe que o que acontece na sequência se justifica. Todas as vezes, irmãos, que nós tropeçamos, caímos e somos jogados ao chão, no sentido espiritual, é porque a gente se afastou de Cristo. E tem gente que fala assim: ah, Deus está tão longe de mim. E eu lembro do professor Valdeci Lima, uma frase que me acompanha há tanto tempo. Ele fala assim: quando você acha que Deus te abandonou, adivinha quem se afastou? Deus está perto sempre. Deus, ele sempre insiste, ele cria circunstâncias, ele coloca uma pessoa, te surpreende com uma postagem na internet, ou uma música antiga que você nem ouvia há tanto tempo, de repente aquela música entra e você lembra das coisas e tal. Às vezes você está zapeando, entra no YouTube, tem um sermão antigo, de anos atrás, esse sermão alcança você naquele momento exato. Queridos, é Deus se movendo para tentar acolher, abraçar, tornar a gente consciente daquilo que é mais importante. Quando eu vejo essa atitude de Pedro aqui, de seguir Jesus de longe, eu lembro de uma frase que Paulo solta lá no meio do discurso dele em Atenas, no capítulo 17, verso 18, de maneira quase poética. Ele diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele. Longe dele, em desconexão com ele, o que a gente é? Que tipo de vida a gente tem? Que tipo de planos, propósito, que rota é seguida em desconexão com Deus? Quando Pedro ele se afasta, é que o problema vem. E o que representaria seguir Jesus de longe, queridos? Por exemplo, pessoas que amam Jesus até, admiram Jesus até, mas não querem assumir um compromisso com o Evangelho. Por exemplo, Jesus disse: você quer ser meu discípulo? A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e me siga. Quantos estão dispostos a fazer isso aí? Negar o eu, submeter a minha vontade, as minhas ideias, os meus planos, à vontade dele, ao escrutínio dele. Porque se ele é o meu Senhor, ele que determina o que eu vou ser, qual é a profissão que eu vou ter, em que cidade vou morar, se eu vou ter filhos, 2, 3 ou 1. Se aquela pessoa é a pessoa certa com quem eu devo me casar. Se essa profissão, inclusive, ela vai tornar o caminho para a eternidade, o meu caminho para a eternidade mais fácil ou não. É ele que determina tudo. Isso é negar o eu. É deixar que Cristo determine as coisas. Quantos estão dispostos a isso? Tomar a cruz, alguns atribuem esse tomar a cruz a carregar os fardos, né? As implicações de você seguir a Cristo na contramão do mundo, aquilo que você tem que abrir mão. Mas se você observar bem o texto, Jesus está falando de morte mesmo, não é de outra coisa. Ele está dizendo assim: olha, a experiência que eu vivi hoje, nós que vivemos após os acontecimentos, a experiência de Cristo a entregar a vida na cruz, essa experiência precisa ser repetida de alguma maneira, todos os dias. E a gente não consegue fazer isso sozinho, assim como o crucificado não se pendurava na cruz sozinho, a gente precisa de ajuda para crucificar o eu, para morrermos para nós mesmos, a fim de que Cristo viva. A gente precisa de ajuda. Outras pessoas
seguem Jesus de longe porque têm vergonha. Vergonha de Cristo, vergonha do que vão pensar se descobrirem que é cristão, que é cristã, que é criacionista, que tem fé, que acredita, que vai na igreja. Existem pessoas que seguem Jesus mais à distância, não assumindo a identidade, não carregando consigo o Cristo que professam crer, em todos os lugares, nos mais favoráveis e nos menos favoráveis. Vergonha de Cristo. Queridos, em contraste com a atitude de Pedro, tem a conduta de Jesus. Porque quando Pedro nega, e é numa progressão, Pedro ele vai ficando cada vez mais incisivo, usando palavras cada vez mais fortes, para se distanciar, no sentido de se proteger da situação ali, que era ruim. A Bíblia diz que o galo canta, como Jesus havia dito. Eu penso que Jesus pensou no galo porque não tinha celular, não tinha despertador. Se tivesse tecnologia, talvez ele fizesse um alarme tocar. Mas como não tinha naquele dia, naquele tempo, Jesus fala assim, ó, o galo vai cantar. Gente, todo mundo ouviu aquele galo, sim ou não? Quem estava ali ouviu o galo, mas somente um entendeu o significado. E era para Pedro. E a Bíblia diz, queridos, de maneira tão bonita, verso 61 diz assim: então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Ele não apontou para Pedro. Ele não falou assim, Pedro, te falei. Porque se ele fizesse as duas coisas, Pedro seria identificado e Jesus iria expor Pedro. Jesus não quer fazer isso. Jesus não quer colocar o seu amigo em perigo. Jesus somente olha. E se você quiser ver um relato interessante sobre esse momento aqui, leia o Desejado de Todas as Nações. No capítulo em que é descrito esse episódio, Ellen White deixa claro que através daquele olhar singelo, Jesus canalizou todo o amor, toda a graça, toda a compaixão que Pedro necessitava. E o que Pedro faz? Ele se entristece profundamente. Ele chora. Ele chora. Meus irmãos, eu te pergunto, você já passou por essa experiência com Deus? De chorar? De encharcar o travesseiro, de não conseguir se controlar, de chorar na presença de Deus. Eu lembro que quando eu fazia ensino médio, lá no IAN, teve uma semana de oração, o pastor fez um sermão que me pegou assim, sabe, desprevenido. Eu não estava pronto para aquilo. Mas foi tão fundo, o Espírito falou tanto comigo, que dali eu saí e dei um jeito de não ir junto com os demais para o residencial masculino, porque tinha monitores conduzindo todo mundo, já era noite, tinha que ir para a praça, depois para o residencial. Eu dei um jeito de sair do meio da multidão e fui para o meio do mato. E eu chorei. E eu lembro de uma frase que eu disse para Deus, eu falei assim, Senhor, não desista de mim. Não desista de mim. Pedro, ele se derrama triste, arrependido. E esse momento, somado a conversas que Jesus teve com Pedro após a ressurreição, modificaram Pedro, transformaram Pedro. Ele se sentiu perdoado, ele se sentiu empoderado para assumir a responsabilidade que Jesus o havia chamado lá atrás para assumir. E ele, como sendo possivelmente o discípulo mais velho, único casado, nós sabemos disso, ele se tornou o líder dos discípulos e liderou a igreja especialmente em Jerusalém. E quando Jesus ele estava subindo ao céu, a vontade dos discípulos era sair pregando, porque eles tinham entendido o chamado. Só que Jesus fala assim, olha, vocês vão ficar em Jerusalém mais um pouco, até que aquele que eu havia prometido venha, que o poder seja derramado sobre vocês. Aí sim vocês serão minhas testemunhas aqui e nos outros lugares, até os confins do mundo. Pedro e João e os demais, eles se reúnem para orar. 10 dias de oração.
A gente acabou de passar por essa experiência, não é verdade? Você foi abençoado por esses últimos dias, essas leituras, esses momentos, né? Como é bom estar na presença de Deus. E depois de 10 dias, vem o Pentecostes. Mas até o Pentecostes acontecer, os discípulos não sabiam o que iria acontecer. Eles simplesmente estavam ali, e a Bíblia diz que veio um vento, línguas, né, como de fogo sobre a cabeça de cada um deles, e aproveitando que havia gente de todos os lugares do mundo, agora Pedro e os demais começam a falar em línguas naturais daquela gente, com a finalidade de pregar o Evangelho, para que eles conhecessem a verdade. E aí meio que no final ali daquele momento, Pedro ele resume tudo num sermão, e prega com eloquência, e a Bíblia diz que 3.000 pessoas são convertidas de uma vez só. Então Pedro ele viveu todos esses capítulos, tudo isso estava na memória dele. Ele sabia quem era Cristo, ele sabia quem ele era, ele sabia qual era o propósito do chamado de Deus para a sua vida. E agora ele está subindo a porta do templo para a hora da oração, das 3 da tarde, a hora do sacrifício. E quando ele vê aquele homem estendendo a mão, eu imagino o Espírito soprando assim, ó, pode falar, vai dar certo, é agora. Lembra do que Jesus falou? Que os seus seguidores fariam sinais ainda maiores dos que ele mesmo tinha feito. Pode falar. Aí Pedro vira para aquele homem e diz assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Naquele momento, um comando totalmente incomum para aquele homem, né? Parte do cérebro vai até regiões do corpo dele que não funcionavam. Imagina um formigamento, um calor, alguma coisa. E aquele homem dá o comando, os pés se firmam, ele se levanta sem acreditar, e a Bíblia diz que ele começa a saltar, começa a pular, saltar de alegria. E queridos, assim, o povo estava reunido no templo, a igreja estava cheia, e todo mundo conhecia aquele que estava agora glorificando. E aí todo mundo olha para o menino, para o moço e fala assim, quem foi que fez isso? O moço olha para eles e aponta assim, olha, foi os dois. Os dois ouvem um homem falando assim, não fomos nós, foi ele. Foi ele. Foi em nome de Jesus que esse homem agora está curado. A gente não é ninguém, a gente não é importante, ele é. Então Pedro e João, que viviam disputando lá quem ia ser o primeiro, né? Lembra da história? O maior, o mais importante, quem ia sentar à direita, à esquerda. Aí isso tudo ficou para trás. Isso tudo não tinha mais significado, não era importante. Porque Jesus era o centro da vida deles e Jesus era o mais importante. A vida deles pertencia a Cristo. E agora eles estavam vivendo o chamado de Deus de maneira prática. E aqui no relato poderosa. Eles vão ser encarcerados. Na sequência. Eles vão ser encarcerados. Porque os líderes religiosos não queriam que essa notícia de que Jesus havia ressuscitado e agora os seus discípulos estavam operando milagres, eles não queriam que esse tipo de informação corresse. Aí eles prendem Pedro e João, que durante aquela madrugada podiam avaliar assim, bom, o que é que vai acontecer amanhã? Pode dar ruim, pode ser o game over, pode acabar aqui. E aí? Aí quando chega na manhã seguinte, quando eles são questionados, Atos capítulo 4, vamos finalizar aqui. Atos capítulo 4. Isso aqui é muito bonito, eu preciso ler com você. É muito bonito isso aqui. Verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades e todo o povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo com que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores,
a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Você consegue imaginar o tom da fala de Pedro aqui? Ele não fala de maneira tímida, retraída. Ele fala com coragem. Ele fala com certeza, com segurança. Ele denuncia o pecado do povo. Ele enaltece o nome de Cristo. E ele menciona aqui, olha, essa pedra que vocês derrubaram se tornou a pedra de esquina. Ele está comprovando de que a igreja vai cumprir a missão. Ele vai dizer assim, olha, ele é o fundamento disso que a gente está construindo aqui. E as portas do inferno não vão prevalecer, vocês não vão conseguir. Pode vir perseguição, podem fazer o que quiserem, mas esse nome vai avançar, esse evangelho será pregado. E você sabe o que aconteceu depois, né? A parte mais linda desse relato, para mim pelo menos, é o verso 13, que diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eles reconheceram, eles perceberam. Gente que é amiga de Cristo, gente que anda colado com Deus, a gente percebe, sabemos quem são. E o mundo também percebe, as pessoas que estão de fora, meio desconectadas, sacam, percebem. Que eu e você sejamos esse alguém, que entendamos o chamado que Deus nos fez, que a despeito de quem não somos, possamos ser preenchidos pelo que Ele é, que Ele seja suficiente em nossa vida, que Ele seja o Senhor de tudo, o centro de tudo, que sejamos sedentos da Sua palavra, sedentos desse relacionamento que Ele propõe, porque é somente vazios que poderemos ser preenchidos. Bem-aventurado aquele que tem sede, bem-aventurado aquele que é pobre. Essa música que eu vou cantar agora, ela fala do Espírito. Obrigado, Christian, por me acompanhar. Pastor Fernando, muitos anos atrás, cantava essa canção, gravou também. E essa música foi feita no contexto dessa igreja. E desde então tem me abençoado muito. E eu a tenho cantado de vez em quando. Que esse Espírito caia sobre nós. Que esse Espírito caia sobre você. Que essa rotina seja quebrada. E que os acontecimentos preditos na palavra do Senhor aconteçam nos nossos dias. Deus irá fazer algo nesse mundo, irmãos. Que Ele faça isso através da gente. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar.
será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão, e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal. Descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos chamou. Sinceramente eu não sei porquê. O que o Senhor viu em nós, o que o Senhor viu em mim, para nos trazer à existência nesse tempo, Senhor. Um tempo que eu imagino os personagens bíblicos, se pudesse escolher, nasceriam nos nossos dias. Daniel teve ideia do que seria, mas o anjo falou assim: sela o livro, não é para agora. João sozinho naquela ilha teve a visão dos últimos acontecimentos, mas não pôde viver. E a gente está aqui, com a Bíblia na mão, com todas essas promessas, e dentro de uma rotina, Pai, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, compromissos, faculdade, culto, igreja. A impressão que dá é que estamos numa rotina que precisa ser alterada urgentemente pela manifestação extraordinária do Teu Espírito. Se somos nós que estamos atrapalhando, Pai, perdoa-nos. Mas se o Senhor ainda acredita nessa geração, nos prepara, nos purifica, nos limpa, nos perdoa, nos fortalece, Pai, nos dá consciência, para que sejamos a voz no meio da noite a anunciar que o noivo está chegando. Cuida da tua igreja, cuida do teu povo, cuida das crianças, cuida dos idosos, de todos que estão aqui, tanto na igreja quanto na internet, em algum lugar, em casa, quem sabe, e que possamos viver para ver o cumprimento dessas promessas extraordinárias, proferidas por quem não mente, por quem não erra,
e nós sabemos, tem pressa de resolver tudo que está de errado nesse mundo. Guia-nos, Pai, nos dá o presente da Tua presença constante, nos leva para casa e que essa percepção da Tua presença, o entendimento daquilo que ficou dessa mensagem continue no nosso coração, em nome de Jesus, amém.